Olá, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar como é que eu organizo a minha modelagem toda no ArchiCAD, tá? Esse vídeo surgiu de um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu estava modelando para um projeto, né? E aí eu estava na etapa de estudo preliminar e eu percebi que deu muito engajamento, as pessoas gostaram daquela pegada bem simples, onde eu abro e mostro como eu faço a modelagem para estudo preliminar. Só que eu percebi o quê? Por que aquele vídeo deu certo? Porque tem pouco conteúdo disso na internet, né? E aí eu pensei só em fazer aqui, pegar um projeto, abrir um projeto que estava em outras fases, anteprojeto e projeto executivo, e começar a gravar. Porém, fica muito desorganizado, até porque são mudanças mínimas que a gente tem. Se você tem um projeto, um estudo preliminar bem feito, bem modelado, que vai demonstrar todos os detalhamentos necessários para você conseguir fazer um projeto executivo completo, às vezes você não vai precisar mudar muita coisa. E aí eu achei melhor, nesse vídeo, explicar como eu penso todo o projeto, eu penso toda a modelagem, para quando chegar na etapa de documentação, uma etapa que você vai ter que detalhar melhor a sua modelagem, você saber o que fazer e não sair modelando, detalhando tudo, sendo que muitas dessas coisas nem aparecem, nem vão aparecer na sua documentação de projeto executivo. Então, hoje eu vou mostrar um pouco como eu organizo e aí, à medida que a gente for andando, eu vou fazendo projetos, mostrando os projetos que eu estou fazendo, como é que eu faço a documentação, como é que eu faço o detalhamento, tá certo? Então, vamos pro vídeo. Eu estou logando aqui no Miro, tá? Que é um aplicativo online que eu uso para organizar, eu usava para organizar. Eu estou passando isso aqui tudo, meus processos, o negócio tudo pro Canva ou pro Obsidian, ainda não sei qual que eu vou usar. Mas aqui já tem boa das coisas que eu quero mostrar, então eu vou abrir aqui, tá? O que acontece, tá, gente? Basicamente funciona como um checklist de etapa. Gente, o que é isso aqui? Não, todo mundo tá usando IA hoje, né? Eu tô usando também, mas eu nunca vi o do Miro, enfim. O que acontece? Eu separei aqui as etapas, tá? E aqui tem tipo um checklist bem raso, bem rápido, pra gente conseguir explicar de forma bem simples como é que eu penso, tá? Então, a etapa de modelagem de um projeto completo, um projeto de casa, projeto de reforma, projeto de comercial, enfim, vão seguir normalmente essas etapas. Projeto de caso zero, a gente vai ter o levantamento como uma forma de buscar normas, legislações, então isso tudo é um levantamento informativo, né? Questão de reforma, questão de já ter algo lá construído, a gente vai ter um levantamento métrico, fotográfico, enfim. Casa também tem um fotográfico, você vai no terreno, tira as medidas do terreno e tudo certo. Então, começando pela etapa de levantamento, o que você modela no seu arquivo, né? O que você modela no seu arquivo de ArchiCAD? É uma modelagem bem simples, mostrando, pegando as medidas que você tem e passando para o computador. Passou para o computador, vai ver piso, que você tirou as medidas de lá, você vai ver tomada, você vai ver iluminação, paredes, gesso, tudo, rodapé, tudo que tem no levantamento que você vai aproveitar, você vai modelar, tá? Justamente para a gente fazer a planta de demolição e ter o existente, barra demolição, barra construir, tá? Então, você vai ter que fazer o levantamento, pegar as medidas, tirar as fotos e fazer uma modelagem mais próxima da realidade que você tem, tá? E aqui, confira, tem que conferir. Esse é o checklist de modelagem, porque entra um novo colaborador aqui, ele vai ver que na etapa de levantamento ele não precisa já começar uma concepção, ele só vai fazer o levantamento básico, pronto, acabou. Quais são as plantas técnicas dessa etapa? Planta de levantamento, acabou. De arquivo gerado nessa etapa? Não tem, não precisa gerar nenhum arquivo, nenhum PDF, você vai gerar na etapa de estudo preliminar, então bota arquivo como zerado, você só precisa ter um modelo 3D do seu levantamento, pronto. Qual o objetivo, tá? O objetivo é verificar se o levantamento foi suficiente, se você foi lá e tirou todas as medidas importantes, tá bom? E se faltar alguma coisa, você vai ter que voltar, você vai poder olhar uma foto, você vai poder estimar algumas medidas, tá? Não aconselho estimar, é sempre bom levar um checklist de levantamento local. Mas caso você veja que, por exemplo, eu não peguei a medida do pé solto de tal levantamento, eu sei que o pé solto às vezes é 3 cm, 2 cm da parede. Então essas coisas eu consigo estimar, tudo certo? Agora a gente vai para a etapa de estudo preliminar, como é que funciona, tá? O que eu penso na etapa de estudo preliminar? Tudo voltado para a concepção. Então, se você tem um levantamento, você vai decidir o que vai demolir, o que vai ser construído, tá? As observações mais gerais. A definição dos layouts, então aqui você já começa a pegar os bloquinhos do ArchiCAD e colocar dentro do modelo, tá bom? Use bloquinhos do ArchiCAD, não complique nessa primeira etapa, porque, como eu falei naquele vídeo, tem que ser fluido, tem que ser rápido para você achar a sua concepção, tá? Aqui a intenção é modelar o mais rápido possível e deixar o modelo rápido, leve, para caso outras pessoas precisam entrar nesse arquivo
e ter uma segunda opinião, ele consegue abrir de forma rápida, tá? Você pode, em alguns momentos, incluir objetos do SketchUp, mas eu só aconselho isso quando for uma coisa muito específica. Você sabe que você já decidiu e você vai usar durante todo o projeto. Antes, o que eu fazia? Eu buscava blocos 3D Warehouse, blocos complexos, botava dentro do meu modelo de ArchiCAD, pesava e ficava travando, ficava complicado de mexer, sendo que ainda estava na etapa de estudo preliminar. Então, atrasa muito. Eu só aconselho se for um objeto muito específico, ou então um objeto que você já use muito, que você vai transformar em objeto para o ArchiCAD. Mas sim, você pode usar, mas não aconselho. Quais são as plantas técnicas que você tem na etapa de estudo preliminar? Planta baixa, layout, demolição, planta de construção, diagrama 3D, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, render e passeio virtual. O passeio virtual hoje só dou para alguns clientes, porque ele está tomando muito tempo, tá? Então para mim não é interessante. Qual o arquivo que você vai ter aqui? Organizar a prancha como padrão, ou seja, você já vai ter que usar a prancha do seu escritório e você já vai ter que testar essas plantas dentro dessas pranchas, tá bom? E aí, abastecer as informações de projeto que você já tem, colocar checklist dentro do modelo. Você também pode colocar imagens que o cliente quer ver antes e depois, enfim, você já tem um arquivo aqui para apresentar, tá? E aqui, qual é o objetivo disso tudo? Testar, tomar decisões, como eu tinha falado, tá? Deixar visualmente bonito para o cliente entender e aprovar o modelo. Então, o objetivo aqui é vender a sua ideia ao cliente. Cliente aprovando, a gente está indo agora para o anteprojeto, tá? Qual é a modelagem que a gente tem para o anteprojeto? Modelagem mais detalhada do que foi aprovado no estudo preliminar. Então, entenda, a gente fez uma modelagem mais preliminar, está no estudo preliminar, como o próprio nome diz, foi aprovado, você usou texturas, render, enfim, tudo bonitinho, para aprovar. Então, no anteprojeto, você vai definir as texturas, você vai detalhar uma pia, detalhar uma marcenaria, você vai colocar o rodapé certo, correto, não só a textura dele, mas o modelo de rodapé. Se for um piso especial, você vai colocar esse piso especial, tá? Isso é muito importante, é nessa etapa de anteprojeto que a gente começa a transformar uma modelagem simplificada em uma modelagem bem mais assertiva, bem mais detalhada. Aqui entra vistas e cortes, tá? Definição dos investimentos, como eu tinha dito. Mapeamos pontos de luz, os definitivos. Eu gosto de mapear na etapa de estudo preliminar. Porém, como eu disse, são apenas mapear, só colocar onde eu penso ter uma iluminação. No anteprojeto eu já vou especificar o modelo. Ok? Quais as plantas técnicas você vai ter que documentar? Corte, fachada, vista, planta de iluminação, planta de forro, planta de paginação de piso, revestimento, planta elétrica e hidráulico, planta de ar-condicionado. Isso aqui vai depender de cada escritório. Eu vi que essas plantas aqui eu faço muito rápido, eu faço bacana e dá dentro da minha precificação já. Dependendo do modelo. Se for reforma, muda. Se for casa, vai mudar. Enfim, você entendeu, né? Cada projeto é um. Qual arquivo? Separar as pastas e organizar as pastas do modelo de vista. Então, isso aí é mais a questão dentro do próprio ArchiCAD, que eu faço uma separação das pastas. Então, lá no ArchiCAD tem estudo preliminar, as plantas que tem. Aí, anteprojeto, uma pastinha, tá? E aí eu coloco as plantas técnicas, é só isso, quer dizer isso, tá? Então, organizando tudo, e aí eu coloco os nomezinhos no mapa de vistas, que é o mapa que você usa, o azulzinho lá no canto, você mais vai usar, mapa de vistas, para nomenclatura correta, para você não se confundir quando você tiver com muitas plantas. Então, aqui começa já a organização do arquivo, a organização de nomes, nomenclaturas, enfim. Qual o objetivo do projeto? Garantir precisão entre transição do estudo preliminar para o projeto executivo / detalhamento. É só isso. É só isso. É você ver realmente o que vai precisar detalhar e o que não vai precisar detalhar. O projeto legal, normalmente, já tá, o que foi modelado no anteprojeto já vai servir para o projeto legal. O que vai diferenciar é o que a sua prefeitura pede. Aqui eles pedem uma planta 1, um corte, fachada, planta baixa, planta de cobertura, situação e implantação. Acho que tá faltando alguma. Quadro de áreas, todos os quadros de áreas, tudo numa prancha só. Então, é bem de boa e já tem no anteprojeto. Qual arquivo que eu vou separar? Não precisa, porque já está no anteprojeto. Mas, dependendo do número de plantas que você for precisar fazer, se for muito grande, você vai começar a separar também. Então, anteprojeto, pula uma pastazinha nova, você vai criar uma pasta de projeto legal. Acabou. Qual o objetivo? Manter o arquivo organizado. Para caso tenha alguma alteração no que tu mandou, tu vai voltar, fazer o ajuste muito rápido, porque você já sabe o que encontrar ali, já sabe onde está todas as coisas, já tem a prancha padrão da tua prefeitura. E aí, mandar para lá de volta. Então aqui é a aprovação mais rápido possível, com o mínimo de revisões possíveis. Acabou. Projeto executivo. Nossa, os nomes, agora que eu vi, isso aqui tá errado, mas é modelagem para projeto executivo, tá bom? Vou até botar aqui, depois eu mudo os outros. Só copio e mudo as coisas do executivo. Tá. Aqui no executivo a gente já entra com desenvolvimento de tabelas, quantidades, modelinhos. Se você tem uma representação que você queira, você já vai conferir essas representações,
tá? Aqui, a maioria das alterações, coisas que a gente vai fazer, são na documentação. Então, plantas, cortes, vistas, é ali que a gente vai fazer. As modelagens mais detalhadas, eu uso só em coisas muito mais específicas. Por exemplo, se eu quero fazer um projeto de marcenaria bem detalhado, no anteprojeto eu construo a caixa e as portas, defino onde vai ficar. No executivo seria como se eu colocasse prateleiras divisórias dentro desses armários, tá? Basicamente isso. E aí funciona para tudo. Vou dar um exemplo que mais faz aqui no escritório. Ilhas de cozinha, tá? Pergolados também. Como é que funciona? Estudo preliminar, bloquinho de pergolado. Anteprojeto, já tem as medidas dos pergolados com as separações dos que vai ter, linha, pilar, enfim. Projeto executivo, eu já detalho esse pergolado certinho para pegar as medidas certas, onde vai ter encaixe e onde não, tá? Basicamente isso. Mas aqui, enfim, você pode ver como é que funciona a sociedade. Às vezes, você conversando com um rapaz que vai executar o pergolado, ele já consegue sanar essa dúvida para você, fazer um modelo bem mais detalhado, enfim. Tá? Quais as plantas técnicas que a gente entrega no projeto executivo aqui? Ampliação de cada ambiente, isso aqui vai ter um vídeo, tá? Que eu estou preparando, como é que eu faço a ampliação de cada ambiente para a gente não ter aquelas cotas sobrepondo outros ambientes, enfim. Detalhes de área molhada, que também tem, muitos escritórios já deixam isso como padrão de todos os projetos executivos. Em alguns eu boto, em alguns não, enfim. Detalhe de piscina, churrasqueira, cobertura e etc. É isso aqui, esses detalhes, essas coisas, elas variam de cada projeto. Né? Alguns vão ter piscina, outros não, enfim. É bom já ter um padrão de detalhamento já certo, né? Já certo disso. Porque aí você já copia e cola para o modelo que você está trabalhando, enfim. Arquivo, tabelas, legendas conferidas nas pranchas, ou seja, você vai ter um arquivo com essas informações e já está na hora de conferir, já está tudo conferido. Você pode conferir com checklist, você pode conferir com outro modelo de projeto, modelo de prancha que você já tem, você vê o que está faltando, enfim. É basicamente isso, tá? O projeto executivo, muita gente acha que é o que mais leva tempo, mas se você fizer o caminho certinho do anteprojeto, já pensando no projeto executivo, aqui é só revisão, a maioria das coisas é só revisão, tá? E o objetivo do projeto executivo é garantir as informações relevantes para a execução da obra, tá? Então aqui é muito importante você sempre manter aquela comunicação com seu parceiro engenheiro, com a equipe de obras, enfim. E aqui entra na aba de detalhamentos, tá? Como eu tinha falado, entramos nessa etapa de detalhamento para detalhar coisas específicas ao projeto, tá? Então, marmoaria, como é que essa marmoaria bancada, todos os tipos de pedra da casa, como é que essa a pedra da bancada do banheiro vai ser fixada? Ela vai ser pela mão francesa, vai ser embutida na parede, ela vai ser aquela flutuante, ela vai ter aquele detalhe de cuba esculpida, não, vai ter enfim, vai detalhar isso, tá? Vai detalhar isso. Esses detalhamentos aqui, a maioria você já vai ter salvo no seu arquivo. Detalhe de marcenaria, distância entre ripados, vai ter iluminação entre os ripados ou não? O rodapé vai ter iluminação? Outro, cava, qual é o tipo de cava? Vai ter perfil metálico? Não, vai ser a cava feita na marcenaria? Vai ser preciso serralheiro? Vai ter algum detalhe de metalon? Como é que vai ser desenhado? Isso aqui, a maioria, tipo, eu posso dizer 90% dos detalhes de projeto se repetem. E é interessante ver livros de detalhamento, essas coisas, para você já ter salvo, desenhadinho lá e tal. Aqui, aconselho a fazer o quê? Ter desenhado. Pode até trazer naqueles modelos de ArchiCAD que já tem pronto e tal, que você só copia e cola para um modelo e outro. Tá? É bem simples, é bem fácil. Tá bom? O objetivo daqui é informações relevantes para a finalização da obra, produtos de marcenaria, marmoaria e decoração. Ou seja, às vezes você pode entregar o projeto executivo e ficar com a parte de detalhamento para posteriormente, dependendo do que o cliente negociar com você, tá? Aqui foi o checklist, o que eu uso para modelar, né? A ideia, como eu faço, desde o levantamento até o detalhamento. Claro, isso aqui é para me dar uma base, porque às vezes eu estou no levantamento, eu já quero começar a concepção, sendo que eu nem terminei o levantamento ainda, então serve para a gente saber o que modelar. Projeto, estudo preliminar, por exemplo, eu não vou detalhar nada, não vou definir nada, não vou pegar bloco de fora e colocar para pesar o arquivo. Então, é basicamente isso, tá? Se der para usar todos os blocos do ArchiCAD, usa. Se não der para usar todos os blocos do ArchiCAD, abre no arquivo de renderização e lá você coloca os blocos, tá bom? Basicamente isso, a dica aqui é muito boa. Eu digo isso porque eu apanhei muito no início, fazendo um estudo preliminar com muito detalhe, muita coisa que nem ia aparecer no render. Acabava que as alterações no anteprojeto, depois de aprovado, eram muitas. Então, caso haja ajuste, você já consegue sanar esses problemas, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado você, tá? Eu sou Marcos Wendel e essa foi a minha contribuição para você durante a modelagem do ArchiCAD. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vídeos semanais aqui toda sexta-feira. Valeu, até o próximo vídeo.